Irmãos, abramos novamente nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 5. E vamos fazer a leitura desde o verso 16. Lucas 5, verso 16. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Imediatamente se levantou diante deles, e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus, e possuídos de temor diziam: Hoje vimos prodígios. Vamos orar. Amado Pai, guia-nos, te pedimos, pelos caminhos de luz, verdade e vida da Tua palavra. Colocamos nas Tuas mãos este texto lido, inspirado pelo Teu bendito Espírito Santo, para que nós vejamos além da letra e aprendamos os princípios espirituais que devem reger os nossos corações no nosso relacionamento contigo. Por isso te pedimos, abre os nossos olhos, abre os céus sobre nós, para que vejamos algo mais das belezas da Tua palavra, da beleza dos Teus caminhos, da beleza da Tua graça. Assim nos confiamos a Ti, Senhor. Supre-nos e habilita-nos. No nome precioso do Senhor Jesus, Teu Filho. Amém. Meus queridos irmãos, será que até aqui temos compreendido que o Espírito Santo, usando Lucas, esse homem e autor tão particular, tão único, tão especial, ele tem traçado um caminho nesse capítulo 5 desse evangelho para nós? Os irmãos se lembram que quando nós lemos nos dias anteriores a parábola final que conclui esse capítulo 5, me permita recordar você uma vez mais sobre isso, para entrarmos hoje nessa terceira narrativa. Nós vimos que aquela parábola sobre o vinho novo e os odres novos, ela faz um clímax dessas 4 narrativas principais desse capítulo 5. Coloca uma coroa nessas 4 narrativas. E para que entremos diretamente nela, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para a relação entre elas, para que então hoje gastemos todo o nosso tempo nessa terceira e preciosa narrativa dessa cura desse paralítico. O primeiro que vimos, sem entrar em detalhes, é a ênfase do Espírito Santo sobre o assunto da purificação de pecados, da convicção de pecados. Primeira e segunda narrativa. A primeira narrativa, a ênfase está na convicção de pecados. Não é suficiente que nós estejamos passo a passo
sendo expostos ou tendo expostos nos nossos corações aquilo que desagrada o Espírito Santo. É o primeiro passo. Mas não é suficiente. Porque se isso está bem claro para nós, isso trata com coisas negativas. É claro, muito claro, que tratar com as coisas negativas é de suprema importância. Como nós iríamos edificar sobre aquilo que não tem fundamentos? Como o Senhor nos poderia dar algo mais de entendimento, luz, visão, avanço, se nós temos essa retrospectiva deixada de lado? Se nós temos essas coisas secretas, guardadas, acalentadas em nossos corações que não têm sido resolvidas, expostas na plena luz do Senhor. Irmãos, realmente esse assunto não é uma brincadeira de criança. Nós somos chamados pelo Senhor para que nossas vidas tenham realidade com Ele, nele, diante dEle, para Ele. O primeiro aspecto, o primeiro passo para que isso seja verdade, é permitirmos, e depende de nós, permitirmos que o Espírito Santo lance luz, dia após dia, e com intensidades cada vez maiores e mais profundas nos nossos corações. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Esse foi o primeiro passo. A exposição do pecado. E não de modo geral, mas de modos particulares, como só o Espírito Santo sabe fazer em nós. Por isso a Bíblia faz as exortações: não entristeçais o Espírito Santo, não apagueis o Espírito Santo. Por isso Estevão disse para aqueles fariseus, antes de ser apedrejado: vós sempre resistis ao Espírito Santo. Então não são três expressões contundentes para nós, que precisamos avaliar diante do nosso Senhor sozinhos? Nós e aquele que nos ama. Nós e aquele que nos salvou. Exposição do pecado. Será que temos resistido, apagado ou entristecido o Espírito Santo naquilo que Ele tem nos convencido? Então esse é o primeiro grande passo, passo fundamental. Expresso em muitos detalhes lindos naquele primeiro evento desse capítulo. A pesca milagrosa e Pedro se prostrando aos pés do Senhor. Número 1. Número 2, que tocamos já por 2 vezes, a cura do leproso. Na verdade, seria melhor aplicarmos a palavra purificação do leproso. Nós vamos ver por quê. Porque embora ele fosse doente, estivesse doente, a lepra é uma doença, muito interessante que a palavra cura não aparece naquela narrativa. A palavra cura aparece nesta narrativa que lemos hoje, a cura do paralítico. A ênfase na segunda narrativa, se você se lembra bem, é purificação. O leproso diante do Senhor diz: Senhor, se quiseres, veja, ele não diz podes curar-me. Ele diz podes purificar-me. Sabe por quê? Não que a lepra não fosse uma doença. E aqui eu não estou fazendo nenhum jogo de palavras, em hipótese nenhuma. É que a lepra, sobretudo, representa, muito mais que doença, ela representa imundície. Guarde isso, irmão. O leproso, muito mais que ser um doente, ele é um imundo. Por isso ele diz: Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. E a palavra do Senhor foi: eu quero. E de novo, a ênfase aí não é cura exatamente, mas é fica limpo, ou fica purificado. Não é uma expressão maravilhosa e encorajadora para nós? Então, exposição do pecado primeiro, mas graças a Deus há um passo além: purificação do pecado. É isso que o Espírito Santo quer encontrar mais espaço nos nossos corações para fazer processualmente mais profundo, mais íntimo. Então nós estaremos sendo adequados como vasos novos para contermos um vinho novo. E como nós temos dito, acho que na reunião passada repeti isso aos irmãos, imagine quantos vasos nós temos aqui reunidos. Quantos vasos se reúnem aqui domingo à noite para simplesmente adorar o Senhor na beleza da sua santidade, na beleza da sua majestade. Será que podemos imaginar vasos e mais vasos sendo purificados e purificados e purificados mais profundamente, porque estão cada vez mais andando na luz como Ele, nosso Senhor, na luz está?
qual seria a consequência dessa reunião? Quais seriam os efeitos dessa reunião? Qual seria o prazer nessa reunião para o anfitrião, que coloca a mesa para nós e nos chama para comer e beber e adorar? Qual seria o resultado no nosso coração, no coração daqueles que talvez nem conhecem o Senhor exatamente e estão no meio de nós? Quais seriam os resultados para eles? Paulo aos Coríntios vai nos explicar quais seriam os resultados. Se entrar algum incrédulo no meio de vós, se entrar algum não instruído, indouto, ele será por todos convencido e por todos julgado, no sentido de exposto. Mas não é exposto para vergonha pública, não. Porque diz assim, tornam-se-lhe manifestos os segredos do seu coração, que ninguém conhece, só ele. Mas por causa da presença do Senhor, ele é iluminado. Tornam-se manifestos os segredos do seu coração. Se você quiser conferir, eu estou citando 1 Coríntios 14, de verso 23 em diante. E ele vai dizer que esse incrédulo ou esse indouto, tendo o seu coração exposto, ele vai se prostrar em terra, dizendo, de fato, o Senhor está no meio de vocês. Essa não deve ser uma suprema ambição nossa como congregação, irmãos? Ou será que nós estamos contentes em reunir para estudo bíblico? Nós não somos seminário. Nós podemos estudar a Bíblia na nossa casa. Temos farto material para isso. Nós nos reunimos para tocar a pessoa do nosso Senhor Jesus. Ainda que sejam as orlas das suas vestes. Para que nós ganhemos mais dele mesmo. E para que ele ganhe mais de nós. Então esse é o segundo aspecto, purificação. E o terceiro? Nós chamamos então o primeiro de uma nova convicção de pecado. Que lembre-se, é processual. Segundo, chamamos o segundo evento de uma nova purificação. Correto? Chamemos o terceiro evento de uma nova capacitação. E agora nós estamos dando passos do lado positivo. Esse capítulo é simplesmente brilhante, é claro. Ele foi escrito pelo Espírito Santo, usando as mãos de Lucas. Então, quando você divide o capítulo ao meio, veja aí o verso 16, onde nós começamos, nós temos um Selah, S-E-L-A-H, que transliterado do hebraico significa pausa. Se você já reparou na sua Bíblia, quando você lê alguns salmos, você vai ver que à frente de algum versículo, você vai encontrar a palavra Selah. Você já viu isso nos salmos? Selah significa pausa. Por que pausa? Porque os salmos são poesias cantadas. É o saltério, não é? Então, toda música tem pausa. Aliás, a música é sempre mais linda depois da pausa. Isso vale e se aplica a muitos aspectos de nossas vidas, né? Mas não vamos entrar nisso aí não. Mas pense sobre isso. A música é sempre mais linda depois da pausa. Por isso, o saltério, os salmos têm vários selah, que significa pausa. Nesse capítulo 5, nós temos um selah, uma pausa, no verso 16. Depois das duas narrativas, ouça com atenção, por favor, e se quiser, vá olhando para a sua Bíblia. Depois dessas duas narrativas de, primeira, convicção de pecado, segunda, purificação, duas coisas que tratam com questões, vamos usar essa palavra porque não tem outra, questões negativas, né? Pecado exposto, purificação de pecados. Mas se nós parássemos aí, o que nós teríamos de positivo? Poderíamos dizer assim, e agora para onde que nós vamos? Estamos sendo purificados, né? A luz do Senhor tem penetrado mais no nosso coração. Nós temos aprendido o que significa andar na luz, como Ele na luz está, e o sangue de Jesus nos purifica de cada pecado. É a ideia da palavra de João ali, em 1 João 1,9. Todo ali, não é geral, a expressão é cada, específico, né? Veja bem, 1 João 1,9. Então, mesmo que isso seja maravilhosamente verdadeiro, ficaria ainda a pergunta. E agora, para onde vamos? Não basta tratar coisas negativas, nós precisamos de muito mais. Então agora nós vamos dar o primeiro passo hoje no lado positivo.
que é exatamente uma nova capacitação. E já vou adiantar para os irmãos qual é o próximo passo. Quero dar um título para ele, para que você já vá lendo várias vezes o chamamento de Levi e aquela parábola. Levi ou Mateus, né? E aquela parábola no final do capítulo 5. E o outro passo ali, depois dessa experiência de uma nova capacitação, ali está um homem incapaz, paralítico, em um leito, incapaz de ir para lugar nenhum, né? Incapacitado. Então a ênfase aí nesse evento é uma nova capacitação. Não só exposição do pecado, purificação do pecado, mas poder. Nova capacitação. E vamos ver por quê ela é tão necessária. E o último evento, o chamamento de Levi. O título aí que daremos é Um Novo e Supremo Interesse. Levi era um homem rico, um coletor de impostos. Ele pagava uma taxa anual para o Império Romano, de um valor tal, e podia recolher impostos do jeito que ele quisesse, que era dele. Basta que pagasse essa taxa para o governo. Era um homem rico, Mateus, o evangelista, ou Levi. O Senhor o vê assentado na coletoria. Esse é o relato dele, Mateus, lá no seu evangelho, também aqui em Lucas. E o Senhor simplesmente o chama, segue-me. Irmãos, por mais impressionante que pareça, a narrativa diz assim, e ele deixou tudo. Pense sobre você. Se fosse uma questão de você ter que deixar tudo o que você tem para seguir o Senhor. Não há nenhum relato que diz que Mateus foi fazer as contas, a contabilidade. Diz que ele se levantou, deixou tudo, 3 verbos. Levantou, deixou tudo e seguiu o Senhor. Um novo e supremo interesse. Meus irmãos, não há outra explicação para isso, senão que de alguma maneira, é claro, nosso Senhor Jesus, deixa eu tentar ilustrar isso com um versículo, uma palavra do Senhor registrada por João. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. De alguma maneira, naquele ato de chamamento de Mateus ou Levi, ficou claro para ele quem é aquele que o estava chamando. E quando ele colocou essas coisas na balança, não tinha comparação. Então ele simplesmente se levanta, deixa tudo e segue o Senhor. E sabe qual foi a recompensa dele? O Senhor sempre nos recompensa, porque Ele é galardoador dos que o buscam, é galardoador daqueles que Ele chama. A recompensa dele, meus amados irmãos, é ser uma das 12 colunas na Nova Jerusalém. E ser o autor do primeiro maravilhoso evangelho que abre o Novo Testamento. Um galardão sem par, diante do qual as suas arrecadações na coletoria significavam simplesmente nada. Esse foi Mateus. Então, uma nova capacitação, é aí que nós estamos e vamos meditar hoje. E se o Senhor permitir, na reunião próxima, um novo e supremo interesse. Vá orando desde já, irmão. Vamos orando como congregação. E fazendo essa pergunta ao Senhor. Senhor, o Senhor é o meu supremo interesse? E deixemos que o Senhor responda para nós, confrontando a Ele com tudo e todos mesmo. Sabe, meus irmãos, quando nós temos o santo privilégio, vamos sair do terreno de bens, de coisas, estamos falando de Mateus, a coletoria, o dinheiro, vamos sair disso aí. Vamos entrar para coisas muito mais importantes, relacionamentos. O relacionamento mais precioso, único sobre a terra, se chama marido e mulher. Para aqueles maridos que amam o Senhor de verdade e amam suas esposas, não há nada mais precioso para eles do que as suas esposas. Nada. Nada. Então vamos pensar nesse relacionamento. Nosso Senhor Jesus, Ele deseja, Ele reivindica colocar-se antes nesse relacionamento. Até porque se ele não for primaz, primeiro,
não ter a primazia, a preeminência, nesse relacionamento tão íntimo e precioso como a vida conjugal se deteriora. Porque não tem a Ele como mediador. Não tem foco, não tem razão, não tem motivo. Qual o motivo? Criar filhos? Que motivo fútil. Ganhar dinheiro? Prosperar em qualquer aspecto da vida? Quem sabe ganhar mais conhecimento? O que mais? Então, se o Senhor não é anterior em qualquer relacionamento, então Ele não é mediador. Claro. E se Ele não é mediador, nada tem sentido. Mais que isso. Aquelas coisas com as quais nos relacionamos de modo direto, que não seja no mediador, elas têm um potencial terrível de nos corromper. Você ouviu isso com atenção? Ou o Senhor media todos os nossos relacionamentos com pessoas e com coisas. Ou sejam pessoas, aí você pode colocar até o seu marido, se você quiser, como eu já expliquei. Sua esposa, seus filhos, quem você quiser. Se o seu relacionamento com pessoas ou com coisas não passa pelo mediador, não está edificada no mediador, elas vão te corromper, te desvirtuar, te degenerar. Para citar ainda exemplo de relacionamento conjugal, eles se tornarão obsessivos, possessivos, codependentes e etc. Quantas pessoas estão adoentadas nesses tipos de relacionamentos? Porque o Senhor não é o mediador nesses relacionamentos. Então leve isso a sério, irmão. E peça ao Senhor para examinar sua vida e o seu relacionamento. Mas se é nele, que diferença. Então, nova capacitação, cura do paralítico e um novo e supremo interesse. Mateus, chamamento de Mateus. Vamos então avançar nesse aspecto da capacitação. Vamos lá. Verso por verso, até o verso 24. Verso 17 apresenta o quadro onde o evento aconteceu. Quais as pessoas que estavam ali? Aqui eu queria chamar a atenção dos irmãos para um detalhe. Olha que o povo que estava aqui não era um povo qualquer, não. É dito que são fariseus, olha aí no verso 17, são aqueles mais estritos na questão da observância da lei, e são mestres da lei. No grego original, nomodidaskalos, significa simplesmente alguém que ensina a lei. Se você ler o mesmo relato no Evangelho de Mateus, você vai ver que são escribas que são mencionados aí. Então, fariseus e escribas, ou mestres da lei. E não só isso, olha, vindos de todas as aldeias da Galileia. Aí podemos dizer, a Galileia não era grande coisa, né? Já disseram que da Galileia não se levanta profeta, lembra-se? Mas então nós temos da Judéia, mais do que isso, de Jerusalém, do centro da religião, do ensino da lei, né? De lá que essa comitiva veio. Então o verso 17 diz, e o poder do Senhor estava com ele. Claro que esse Senhor aqui é o Senhor Deus, Yahvé, né? O poder do Senhor estava com ele, é claro que esse ele é o nosso Senhor Jesus. E a ênfase aqui então, veja, para curar, como nós chamamos a atenção. A ênfase no leproso é purificar, a ênfase no paralítico é curar. A ênfase no leproso é imundície, por isso purificação. A ênfase no paralítico é capacitação. Bem diferente, complementar. Então vamos seguir. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico. Procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Meus irmãos, olha essas palavras. Trazendo no leito um paralítico e, verso 18, por favor, olha aí para a sua Bíblia. Procuravam, buscavam, introduzi-lo, queria chamar a atenção para essas duas questões. Introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Vamos devagar aqui.
Olha o final do verso 19. Vamos ver o verso 19 todo. E não achando por onde introduzi-lo, a palavra está repetida aí, esse introduzi-lo, por causa da multidão. Então já sabemos que era uma casa onde o Senhor estava ensinando, lotado de gente dentro e fora, e eles não viam como acessar o lugar onde o Senhor estava, levando uma maca, com um homem deitado e 4 homens carregavam essa maca. Não é? Como que eles iam fazer para chegar lá no meio dessa multidão? Então fizeram o quê? Subiram ao eirado, desceram o paralítico, no leito, por entre os ladrilhos, telhas, né? A ideia aqui bem clara. Para o meio, mais uma vez a repetição da expressão diante de Jesus. Então eu queria que você notasse os versos 18 e 19, terminando com essa linda expressão. Diante de Jesus, diante de Jesus. Agora, voltando no 18, onde estávamos, eu queria sugerir para os irmãos, de alguma maneira, meus irmãos, digo que nessa tarde, essa frase ocupou meu coração de um modo a não se desligar dele. E de alguma maneira, o Senhor deixou claro para mim, de uma maneira nova, posso dizer, e muito pessoal e linda, que aí está a declaração de qual é o nosso ministério. De todos nós. Porque todos nós somos chamados pelo Senhor, somos servos. Todos ministramos ao Senhor e devemos ministrar uns aos outros e ao mundo. Como que nós resumiríamos numa frase qual é o nosso ministério? Vamos para ela. Procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Você compreendeu? O nosso serviço como cristãos é introduzir as pessoas e pô-las não diante de nós. Não diante de nossos recursos, diante de nosso conhecimento, diante de nossa experiência, como às vezes nos orgulhamos tanto, né? Diante de nossa eloquência. Nosso ministério é introduzir pessoas e pô-las diante de Jesus. Não é? 2 vezes esse versículo, 18 e 19, o mesmo término. Agora, olha que bonito. Introduzi-lo significa exatamente isso. É arrumar um caminho, porque eles olhavam aquela multidão como que dizendo, e agora? Vamos pensar aqui o que vamos fazer, porque esse nosso amigo tem que chegar lá, né? Onde está Jesus. E o caminho não está nada fácil, está congestionado. Né? Então, introduzir traz essa ideia. Ideia do que então? Trabalho, esforço, peleja. Quando nós formos ler, se tivermos tempo hoje, talvez tenhamos, pelo menos para alguns, no final, alguns textos sobre capacitação à luz do Novo Testamento. Nós vamos ver Paulo dizendo assim: por essa causa eu me afadigo, esforçando-me. Colossenses 1, 28 e 29. Esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia. A palavra no grego é energeia, nosso português energia. Segundo sua energia, poder de Deus, que opera, a palavra para opera é derivada dela, energeo. Então Paulo está dizendo, a sua energia que me energiza. Veja bem, mas nós estamos falando de energia impessoal aqui não, irmão. Não tem nada a ver com misticismo, com essas bobagens, não. Nós estamos falando do poder de Deus, pessoal, do Espírito Santo, sobre vasos que ele chama, purifica, adequa para o uso dele. E Paulo era um deles. Então ele diz, sua eficácia que opera, energeia que energeu, eficácia que opera eficientemente em mim. Isso é capacitação. Não é? Então, qual é o nosso ministério? Voltando. Introduzir. Agora não olhe para isso apenas pensando nas pessoas que não conhecem o Senhor ainda. Isso é parte, grande parte do nosso ministério. E de pregar o evangelho a toda criatura. Certo? Mas também vamos pensar nos nossos irmãos. Nosso ministério, seja para com o mundo, seja para com os nossos irmãos, é introduzir pessoas. Essa é a primeira palavra. Esforço, trabalho, fadiga. Agora, a outra palavra é muito bonita. E polo, você está vendo aí na sua Bíblia? Polo. É uma palavra simples, na verdade. Ela é usada em vários sentidos na língua original. E o primeiro delas é esse aí, é simplesmente pôr, estabelecer, fixar, firmar, colocar, certo? Mas tem um sentido em que ela é usado especial. E esse eu queria ler
para os irmãos o versículo onde está. Eu vou citar para você e você veja aí para ganharmos tempo. João 2,10. Nosso Senhor está nas bodas de Caná, onde Ele transformou água em vinho. E quando esse vinho é trazido aos serventes, para que eles o provassem, para que ele fosse servido, esse melhor vinho, é dito assim, olha, João 2,10. E lhes disse, os serventes disseram para o noivo, né? Todos costumam pôr primeiro o bom vinho. E quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. É interessante que esse texto tem uma relação direta com a parábola que nós citamos, né? Que fecha o capítulo 5 de Mateus. Vinho novo e odres novos, certo? Então você está vendo aqui a palavra pôr, nesse verso. Todos costumam pôr primeiro o bom vinho. Está vendo o pôr aí? Porque um dos sentidos da palavra pôr é assim que eu gostaria de aplicá-la aqui, nesse texto de Lucas, para compreender o que significa o nosso ministério. Um dos sentidos da palavra pôr, na língua original, é servir algo para alguém comer ou beber. Que interessante, irmãos. Qual é então, de novo, o nosso ministério, seja para o mundo ou seja para os santos do Senhor? Servir algo para que comam e bebam. Não é assim na mesa do Senhor? Quem foi o primeiro que ofereceu algo para nós comermos e bebermos? Quem é que nos chama de maneira renovada a cada domingo como um santo anfitrião que nos redimiu para nós comermos e bebermos? É Ele. Então qual é o nosso ministério? Introduzir pessoas, mas não só introduzi-las, que já é uma tarefa, mas pô-las diante de Jesus, para que então elas o toquem, para que elas ouçam uma palavra da sua própria boca. Como eu já citei aqui, quero repetir, não é para que elas toquem a nós mesmos no que somos, nossos recursos pessoais, experiência, conhecimento, eloquência, como já citei, seja lá mais o que for. Paulo escreveu para os Coríntios assim, eu decidi nada saber entre vós, senão Cristo e este crucificado. E mais, ele disse, eu fui entre vós em fraqueza e grande tremor, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Não é? Então isso é introduzir e pôr diante de Jesus. Que linda frase. Que isso também, peço ao Senhor, não se desgrude do seu coração. Esse é seu serviço, irmão. Onde você estiver, introduzir pessoas diante de Jesus. E não só introduzi-las, mas pô-las, fixá-las, estabelecê-las diante de Jesus. Para quê? O sentido especial, então, desse verbo aí. Além dos outros sentidos simples. O sentido especial. Para que elas comam, para que elas bebam. Pô-las diante de Jesus. Esse é nosso serviço. Sabe quem é o primeiro para quem nós devemos, ou com quem devemos executar esse serviço? Nós que somos maridos, homens responsáveis em nossos lares, nossos esposos. Nossos esposos precisam encontrar uma mesa posta em nós, para que comam e bebam de Cristo em nós. Nossos filhos precisam encontrar uma mesa posta em nós como casais, para que comam e bebam nessa mesa. Não apenas pais que assentam na hora da refeição e dão graças, mas mesas postas o tempo todo, para que os filhos comam e bebam. Esse é o nosso ministério. Se nós falharmos aí, para onde vamos? Então, vamos seguir. Deixe-me colocar mais uma coisa para você. Está vendo essa palavra, procuravam? Não quero simplesmente chamar a atenção dos irmãos para a semântica, não, viu? Quero extrair profundos princípios espirituais. Então, você está vendo no verso 18 a palavra procuravam? Se você estudá-la, por isso é bom estudar a palavra com detalhes, você vai ver que ela tem um sentido interessante de buscar meios para. Buscar meios para. Então, se nós usamos essa frase aí, olha, introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus, para resumir o nosso ministério, então, o que seria buscar meios para introduzir e para pôr pessoas diante de Jesus?
Vou citar para os irmãos alguns meios que podemos buscar. Primeiro meio de introduzir e pôr pessoas diante de Jesus. Intercessão por elas. Intercessão constante por elas. Junto com a intercessão, súplica. São coisas diferentes. Súplica fala daquela intercessão como que agonizante. O pedido de um homem para outro homem em um estado de igualdade é um pedido. Agora, o pedido de um mendigo para um homem que tem posses é um outro nível de pedido. Então, esse outro nível de pedido, a Bíblia chama de súplica. Um mendigo suplica, mas um homem na mesma qualidade, ele pede. Certo? Então, intercessões e súplicas. Através delas, nós introduzimos pessoas na presença de Jesus. Esse não é um santo privilégio, irmãos? Quantas mães gastaram suas vidas intercedendo e suplicando por seus filhos. E algumas só viram seus filhos rendidos ao Senhor quando já muito idosas. E outras nem viram. Verão naquele dia quando estiverem de novo com eles. Intercessão e súplica para introduzir e colocar pessoas diante de Jesus. Segunda maneira, introduzir e colocar pessoas diante de Jesus por meio da sua palavra. Quando nós introduzimos e colocamos pessoas diante da palavra do Senhor, nós estamos introduzindo e colocando pessoas diante do Senhor. Porque o Senhor e as suas palavras são a mesma coisa. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. O Senhor e as suas palavras são uma coisa só. Então está aí mais um meio, já que procuravam, significa buscavam meios, então aí estão os meios para nós introduzirmos pessoas e colocá-las diante de Jesus. Introduza a palavra, irmão. Cuide da sua família com a palavra, irmão. Não cuide da sua família com nenhum outro recurso. E olha que há recursos que estão se apresentando por aí. Aprendamos a cuidar uns dos outros com a palavra do Senhor, com os princípios do Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Minha alma está apegada ao pó, vivifica-me por meio da tua palavra. A palavra de Deus é viva e é eficaz. E é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Não é maravilhoso? Meios para introduzir pessoas e pô-las diante de Jesus. Não fique na sua casa só com o culto doméstico, mas introduza esposa e filhos e os ponha diante da palavra do Senhor. Esse é o outro meio. Mais um meio. Introduza e ponha pessoas diante do corpo coletivo de Jesus. Porque se estamos diante do corpo coletivo de Jesus, estamos diante de Jesus. Não foi isso que ele falou para Saulo no caminho de Damasco? Em outras palavras, ele disse: Saulo, você compreende agora que quem toca nela, toca em mim? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Enquanto Paulo tocava nos santos, na igreja. Então estão aí pelo menos 3 maneiras, meios de introduzir pessoas e de pô-las diante de Jesus. Intercessão e súplica, juntas. A palavra de Deus, como falamos, e o corpo de Cristo. Levemos isso em conta, meus irmãos. Por isso, as reuniões da igreja são tão importantes. Tão importantes. Santas convocações. Mas é claro, nós não deveríamos resumir essa introdução e essa colocação de pessoas junto ao corpo de Cristo apenas a reuniões. Vamos chamar pessoas para dentro das nossas casas, para termos comunhão. Não só comer pipoca e fazer churrasco, mas ter comunhão. Pô-las, introduzi-las e pô-las diante de Jesus. Vamos praticar mais isso como Assembleia do Senhor. Hospitalidade é a primeira norma de Paulo para Timóteo
para dá-las aos presbíteros. Número 1. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que esse presbítero seja, número 1, hospitaleiro. É maravilhoso. Essa palavra hospital que nós usamos hoje aí no nosso vocabulário, né? Ela tem essa raiz linda aí. Por isso, hospitaleiro. Hospital, lugar de cura, de restauração. Se nós não somos hospitaleiros, não temos corações hospitaleiros, preocupamos mais com a casa do que com as pessoas, mais com a arrumação de quem está lá dentro do que de quem está lá dentro, mais com o trabalho que vai dar, se é que existe isso, né? Do que com trazer pessoas para dentro. Então nós estamos falhando na introdução e na colocação de pessoas diante do Senhor. Então, essa frase tão bonita, creio, resume a beleza do nosso ministério, para o qual todos nós fomos chamados. Vamos seguir. Vendo-lhes a fé. Já estamos no verso 20. Você observou que o termo aí é coletivo? Não é vendo-lhe. Se fosse vendo-lhe, seria a fé do paralítico, só, certo? Então, olha que um S aí está fazendo toda a diferença. Porque está dizendo que os 4 amigos que trouxeram o paralítico, eles criam que o Senhor então era capaz de executar a plena restauração e capacitação desse homem válido, paralítico. Então é vendo-lhes a fé. E queria chamar a atenção então dos irmãos para isso. A fé dos 5. Agora, meditando nesse texto, sabe o que me veio à mente? Uma passagem muito impressionante de Gálatas. É Gálatas capítulo 5, verso 6. Você quer abrir, por favor? Rapidamente. Deixe seu texto aí de Lucas, já voltamos a ele. Olha o que Paulo diz nesse texto de Gálatas. Não queria só citá-lo, queria que você olhasse na sua Bíblia. Gálatas 5, 6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão e nem a incircuncisão, ou seja, judeu ou gentio, não faz a menor diferença, não tem valor algum, mas o que é que tem valor então em Cristo Jesus? Olha aí para a sua Bíblia. A fé que atua, opera. Como? Como que a fé opera, segundo esse versículo? Pelo amor. E será, irmãos, que nós teríamos alguma dúvida que esses 4 amigos amavam esse inválido que eles trouxeram nessa maca? Você tem alguma dúvida? Eles tiveram que encontrar um jeito de colocar esse amigo diante de Jesus. Tiveram, quem sabe, os estudiosos da cultura da época vão dizer que boa parte, a gente vê na Bíblia com clareza, né? Não é apenas questão de arqueologia, descobertas arqueológicas, não. Na própria Bíblia você vê. Muitas das casas, particularmente aqueles que tinham um pouquinho de posse, nem precisava muita posse, alguma posse, eles faziam casa dupla, 2 andares. Em cima eles tinham aquele cenáculo. Lembra que o nosso Senhor celebrou a ceia num cenáculo, um andar superior, um cenáculo mobiliado. E o acesso para esse cenáculo era por fora. Poderíamos dizer assim, sorte do paralítico, né? Porque se fosse por dentro, eles estariam com o mesmo problema. Como é que eles iam acessar com aquela multidão? Mas se tinham acesso por fora, então certamente eles subiram essa escada, como que escada de incêndio, né? Subiram o acesso lateral, acessaram o teto do 2º andar, afastaram as telhas e desceram o leito. Imagine a cena. O início do texto diz que Jesus estava ensinando. Não é interessante? Imagine como se fosse aqui. De repente começa a tirar aí essas placas do teto e desce uma cama bem aqui diante. No caso era do nosso Senhor. E nosso Senhor tem que parar o discurso. E sabe o que ele faz, irmão? É muito lindo. A narrativa é uma frase única. Se você prestar atenção, ler com atenção. Se for o caso, a gente chega lá daqui a pouco. É dito que o Senhor, quando aquele leito é baixado, então ele diz para o paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Essa foi a frase dele. Então ele parou o ensino dele, para aqueles mestres, escribas, o leito desceu, ele olha para o homem e diz: homem, estão perdoados os teus pecados. E aquelas pessoas começam, se você também estudar aí com atenção, elas ficam arrazoando nos seus corações. Então Jesus não ouviu o que elas estavam falando. Ele conhecia os pensamentos e as intenções deles. Né? É o que o texto vai dizer. Porque eles arrazoavam só nos seus corações, dizendo assim: mas que blasfêmia é essa?
como que ele pode perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Então o texto vai dizer assim, que Jesus conhecendo ou percebendo, depois vamos explicar essa palavra, como ela é linda. E como ela é importante para todos nós que pertencemos a Ele. Ele percebeu o que eles arrazoavam no coração deles. Aí é Ele que faz a pergunta, eles não falaram nada. Eles só arrazoaram no coração, certo? Aí Jesus faz a pergunta assim para eles. O que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Eles não responderam nada. Então, Jesus disse assim, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. E aí aqui na narrativa de Lucas e também de Mateus, você vai ver que Lucas entra com uma explicaçãozinha. Ele põe assim, e disse ele ao paralítico. Né? Ele interpõe essa explicação, certo? Mas Jesus não disse nada ainda. Lucas que está narrando, então ele está interpondo isso aí, certo? Então vamos tirar essa interposição, porque Jesus não falou isso, certo? Lucas interpôs para explicar que foi Jesus que falou. Então se tomarmos só as palavras de Jesus, se você tem uma Bíblia onde as palavras de Jesus estão em vermelho, talvez algumas Bíblias aqui tenham isso, você vai ver que a frase é contínua, é imediata. Ele diz assim, para que saibais, ele está falando agora com a audiência, não é? Os fariseus e escribas, para que saibais que o Filho do Homem tem poder, tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, levanta-te e anda. Assim foi a frase do Senhor, uma frase contínua. Ele mudou daqueles que estavam aqui, olhando para esses aqui, e agora ele olha para o paralítico e a frase é contínua. O que isso significa? Significa que então ele iria deixar claro para eles. Eles nunca veriam aquilo em outro lugar, de nenhuma outra forma. Um homem paralítico, inválido, incapaz, tomando seu leito e indo para sua casa. Não é? Mas o Senhor diz que fez isso, cura, capacitação, para que eles soubessem o que ele, na verdade, queria demonstrar. O quê? Que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. E sabe por quê, meus amados irmãos? 1 João 2, 1 e 2 vai dizer assim, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, não vivais em pecado. Mas se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Aí o verso 2 vai dizer, escute bem agora, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Aí ele vai dizer assim, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. É óbvio que o mundo inteiro se aplica aos que creem nele, aos que o receberam, aos que o recebem. Do contrário, de que vale o seu sacrifício, se ele não é recebido em fé, em entrega, em confiança nele como Salvador. Não é? Mas a ênfase que eu quero dar é, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então por que ele pode dizer para aquele homem, a primeira palavra dele foi essa, homem, estão perdoados os teus pecados. Olha irmão, está descendo do leito um paralítico inválido. E nosso Senhor olha para ele e fala sobre pecados. Não parece uma coisa estranha? Não parece que não está suprindo a necessidade do paralítico, não é? Será que aqueles amigos colocaram ele lá para ter pecados perdoados ou para ser curado? Não é? Mas você vê o que o Senhor faz. E há mais uma coisa aqui importante. E essa talvez seja bom gastarmos um pequeno tempo. Nesse caso desse paralítico, ouça com atenção, irmão. A enfermidade dele era, sim, resultado de vida pecaminosa. Nem toda doença é resultado de pecados. Não entre por esse caminho, que é um caminho errado, certo? Mas algumas enfermidades são decorrentes de vida habitual em pecado. Guarde isso, irmão. Deixa eu citar mais exemplos para que você fique claro e não fique apenas com as minhas palavras. Primeiro que o texto é claro. Se o homem que está descendo é paralítico, por que o Senhor diz, homem, estão perdoados os teus pecados? Tem alguma explicação? Porque a enfermidade dele era causada pela sua vida habitual em pecados. Você está mais um exemplo. João capítulo 5. Outro paralítico.
no tanque de Betesda. Você se lembra da narrativa? A água era movida por um anjo em determinado tempo. Então a primeira pessoa que era colocada na água era curado. Ministério de anjos ainda, Velho Testamento. Transição do Velho para o Novo Testamento. João 5, depois você leia. O verso 14, se eu não me engano. Nosso Senhor então cura aquele paralítico e diz, quando a água é movida e eu chego no tanque é tarde, não tem ninguém que me ponha na água para que eu seja curado. Então o Senhor cura aquele homem, sabe o que ele diz depois de curá-lo? Também um paralítico, escute bem as palavras do Senhor. Olha que já estás curado. Olha que já estás curado. Vá e não peques mais. O que você acha que o Senhor está falando? Ele está falando, você ficou aqui inválido, incapaz, adoentado diante desse tanque, porque você estava vivendo uma vida em prática de pecado. E a sua doença era resultado do seu pecado. Não tem como você fugir dessa conclusão. E graças ao Senhor por isso. 1 Coríntios 11, quando Paulo fala da mesa do Senhor. Examinai-vos a vós mesmos. Provai-vos a vós mesmos. Para que ninguém coma e beba indignamente. Porque se alguém come e bebe indignamente, é réu do corpo e do sangue do Senhor. E então ele vai dizer, é por essa causa, o não examinar-se, e então estar em prática habitual de pecado, que Paulo vai dizer, por isso, há entre vós muitos fracos e doentes. Mais uma vez, doença, nesse caso, como resultado de vida habitual em pecado. Então isso é claro que é sério, meus irmãos. Seria tão bom se nós tivéssemos, tão bom entre aspas, né? Estivéssemos aqui falando uma outra palavra, não é? Para deixar você todo enlevado e chegar na porta ali e o seu balão ser furado, né? Muito melhor que você ouça a verdade, porque a verdade salva, cura, liberta, transforma. E a verdade que precisamos ouvir é essa. Se nós estamos diante do nosso Senhor, vivendo indignamente, comendo de sua mesa indignamente, em prática habitual de pecado, Coríntios 11 diz que se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas quando julgados assim pelo Senhor, nós somos disciplinados por Ele. E qual é o juízo, no caso ali, naquele contexto? Doença. Porque estavam comendo da mesa do Senhor, vivendo em pecados habituais. Então, acho que isso já ficou claro, não é? Lucas 5 é o caso, João 5 é o caso, 1 Coríntios 11 a mesma coisa. Então era o caso também desse paralítico, como nós já falamos. Vamos seguir. Verso 21. E os escribas e fariseus arrazoavam, já explicamos então, arrazoavam nos seus corações, quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Irmão, que arrazoamento mais maravilhoso desses homens. Sabe por quê? Porque a conclusão é óbvia. Ou teria que ser óbvia. Ou esse homem é um insano, não é? Doido, que ninguém podia acusá-lo disso. Ele é um mestre, certo? Ele está ensinando os escribas e fariseus. Vamos pensar apenas naturalmente, apenas humanamente. Eles reconheciam que ele era maior do que eles, não é? Eles tentaram pegá-lo, apertá-lo, amarrá-lo, encantoá-lo de todos os jeitos, de todas as formas, e nunca o conseguiram. Claro, ele é a sabedoria, com S maiúsculo, a sabedoria que se fez carne, o verbo eterno, não é? Então, ele não é um louco, ele não é um insano, certo? Então, se ele diz, homem, estão perdoados os seus pecados, se ele não é insano, só resta uma outra alternativa. Qual é a outra alternativa? Ele é Deus. Não há outra alternativa. Porque olha que os escribas arrazoavam. Só Deus pode perdoar pecados. Ou quem pode perdoar pecados se não só Deus? Como esse homem pode dizer isso? A conclusão é, ele é Deus. Ele é o verbo, ele é Yahvé em carne. Quem me vê a mim, vê o Pai. Ah, meus amados irmãos, que coisa maravilhosa é essa. Nossos pecados foram e são perdoados pelo próprio Deus, diante de quem estava escrita a nossa dívida. E quanto mais nós avançamos no caminho da purificação, o segundo estágio que mencionamos aí, mais nós experimentamos o gozo
dessa purificação. Ela não tem limites. Ela é capaz de ir aos antros do nosso coração. E lavando, e limpando, e tirando imundícia, e purificando. E aí fazendo o que mais? Capacitando, capacitando, capacitando. Recebereis capacidade, habilitação, poder, Atos 1:8, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas. Capacitação. Mas vem depois da purificação. É maravilhoso. Então, que conclusão é essa, né? Que dilema é esse? Ele é um blasfemador? Só tem duas alternativas. Ele é um blasfemador ou ele é Deus. O próprio Deus. Esse é o nosso Senhor Jesus. Vamos lá, mais um pouco. Verso 22. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, está vendo? Significa que eles não estavam arrazoando em voz alta. Nosso Senhor, conhecendo-lhes os pensamentos. Aqui nós vamos precisar de uma ajuda. A narrativa de Marcos. Vá lá, por favor, comigo, rapidamente. Marcos 2:8. A mesma narrativa. Olha que Marcos usa uma palavra especial. Marcos 2:8, a mesmíssima narrativa, na pena de Marcos, é dito assim: e Jesus percebendo. Lá em Lucas nós vemos conhecendo, certo? Os seus pensamentos. Aqui temos percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam. Então, como Marcos trouxe mais luz nessa expressão que Lucas descreve apenas numa palavra, né? Conhecendo os seus pensamentos, Marcos nos ajudou muito mais, o Espírito Santo nos ajudou muito mais, usando aqui Marcos, né? Esse conhecer os pensamentos dele significa exatamente o quê? Que Jesus percebeu, não vamos perder essas palavras, percebeu logo por seu Espírito. Só temos uma maneira de chamar isso aqui, de denominar isso aqui. A aguda sensibilidade do Espírito do homem Jesus. Não é simplesmente do Espírito Santo que habitava em Jesus, certo? O Espírito Santo e o Espírito humano de Jesus, eles não se misturam. Isso não pode acontecer. Se ele não tem espírito humano, ele não é homem. Homem tem alma humana, corpo humano e espírito humano. Jesus é homem integral, então ele tem espírito humano. E ele foi absolutamente cheio com o Espírito Santo. Mas ainda assim, são duas pessoas, certo? Então, como que Jesus percebeu o arrazoamento do coração deles? Por causa da imensa sensibilidade, e olhe bem aqui, por seu espírito. Está vendo aí? O espírito humano de Jesus era extremamente sensível a essa, para usar a palavra de Marcos, percepção espiritual. Agora, irmão, seria bom ilustrarmos com 2 versículos, que a mesma palavra é usada e o sentido é maravilhoso, aplicado para nós. Olhe lá, vamos lá. Qual é o órgão, então, de Deus para que nós percebamos com sensibilidade aquilo que está acontecendo, às vezes, sem palavras? Isso é que é importante. Às vezes nós somos como aqueles que querem tratar de uma árvore tratando do fruto, não é? Mas o Senhor nunca faz assim. O Senhor trata do mau fruto de uma árvore tratando da sua raiz, não é? E por que Ele pode fazer isso? Porque Ele pode ser aquele que lê além das palavras. E aqui queria te sugerir uma coisa. Não é um sexto sentido, não, viu? Também não é aquela coisa de ultrassensibilidade, no sentido que nós estamos acostumados a ver a palavra. Não é? Não é no sentido de suspeita, não. Viu? Não é achismo também, não. Como nós somos contaminados por essas coisas. Né? Percebemos isso, ou percebemos aquilo, que quando vamos ver não tem nenhum fundo de verdade. Na verdade, às vezes é até uma suspeita maligna que nós temos de outras pessoas. Não é verdade isso? Não era assim com o nosso Senhor. Não deve ser assim conosco. Então é dito, ele percebeu logo por seu Espírito. Agora, olhe comigo então, por favor. Olha a aplicação dessa palavra em Filipenses, que lindo. Paulo ora pelos filipenses. E olha o que ele pede. Filipenses capítulo 1, abra por favor. Filipenses 1. Verso 9. E também faço esta oração. Orações de Paulo são orações do Espírito Santo, porque elas estão registradas na palavra inspirada por ele, pelo Espírito Santo.
Então são orações do Espírito do Senhor através de Paulo. Então ele ora assim: faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais. Como que o nosso amor pode aumentar mais e mais? Duas coisas são necessárias. Olhe com atenção. A primeira, pleno conhecimento, epignosis. Ou seja, avançarmos no conhecimento do nosso Senhor, no conhecimento da glória do Senhor, da beleza do Senhor, da pessoa do Senhor, das virtudes do Senhor. Contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Isso é epignosis. Mas não é só epignosis, não é só pleno conhecimento, é que mais? Toda a percepção. E o primeiro sentido dessa palavra, como também é em Marcos, é exatamente sensibilidade. Mas não é sensibilidade melindre, não. Não é sensibilidade suspeita, não. É sensibilidade espiritual. Toda percepção. E olha que bonito. Se há avanço nesse pleno conhecimento do nosso Senhor, avanço na sensibilidade espiritual, sabe qual é o resultado? Verso 10. Aprovaremos as coisas que são melhores. Saberemos discernir que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Saberemos discernir que todas são lícitas, mas nem todas edificam. Isso é aprovar as coisas que são melhores ou coisas excelentes. E mais, seremos sinceros. A ideia aqui é puros de motivos, motivações puras. Ah, meus irmãos, como nós precisamos de motivações puras no que fazemos, no que falamos, nos nossos relacionamentos, dentro de casa, no seio da igreja, da assembleia, com os outros que não conhecem o Senhor. Puros de motivos, sinceros. E olha, inculpáveis, a ideia é sem tropeço. Nós não seremos pedra de tropeço para ninguém. Nós não teremos pessoas que dizem assim: ah, agora que você teve contato com essa pessoa, agora você vai conhecer quem ela é. Sem tropeços, inculpáveis, para o dia de Cristo. E aí ele diz: cheio do fruto de justiça, maturidade espiritual. Justiça aqui tem conotação de santidade. Cheios do fruto da justiça. Não é maravilhoso? Tudo começou com essa epignosis. Agora não é conhecimento intelectual apenas, irmão. Graças a Deus inclui a mente. Imagina se nossa mente ficasse vazia. Procurar deixar a mente vazia é assunto das meditações esotéricas, transcendentais, malignas. Alvo de espíritos enganadores e de demônios. Tudo que o demônio quer fazer é colocar nossa mente em um ponto morto, para que ele tenha acesso. Tudo que o Espírito Santo quer fazer é encher a nossa mente com a verdade. Tudo que é puro, santo, justo, amável, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus. Quantos versículos, não é? Então, aí está. Epignosis e percepção. Agora, o outro versículo, nosso tempo já está terminando. Como na reunião anterior, quero ser mais preciso nesse assunto do tempo, para não esgotar os irmãos. 1 João capítulo 1 diz assim, a mesma palavra ainda, percepção, olhe lá. 1 João 2, 20, outro texto muito importante. Vós todos possuís, é nossa, meus irmãos, se nós somos realmente do Senhor, se nós já testemunhamos que Ele é o nosso Salvador, fomos batizados no precioso nome dEle, e então recebemos o dom do Espírito Santo. Então ele diz, vocês possuem unção que vem do Santo, veja, e todos tendes, e a palavra agora é percepção. A palavra aqui não é, se fosse conhecimento, o grego teria que ser gnosis. Mas a palavra aqui não é gnosis. A palavra é a palavra para percepção, para sensibilidade. Então o versículo seria mais preciso do tradutor aqui, se fosse traduzida por percepção. Vós possuís unção que vem do Santo e todos tendes percepção. E é isso que Jesus teve, quando ele percebeu logo no seu espírito que eles estavam arrazoando lá nos seus corações. Então vamos seguir lá para concluirmos. Lucas 5.
23. Qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados ou levanta-te e anda? Ninguém respondeu nada, né? Ficaram quietos. Então o Senhor continua. Mas para que saibais, por que então que ele curou o paralítico? Meus irmãos, o Senhor é cheio de misericórdia. Mas ele passou pelo tanque de Betesda, João 5, que eu já citei, e o relato de João diz que havia lá uma multidão de coxos e paralíticos. Multidão. Porque a água era agitada ali, né? Você conhece a história. E quantos o Senhor curou lá? Um. Porque o nosso Senhor não é curandeiro, não. Tudo que ele faz, todo sinal que ele opera, ele tem um propósito ao fazer. Ensinar um princípio espiritual. Sobretudo, ensinar uma verdade sobre o caráter dele. Quem ele é. Então, ele vai dizer, para que vocês saibam. Ele está curando esse paralítico por isso. Senão poderia encerrar ali. Homem, estão perdoados os teus pecados. Pode voltar paralítico para sua casa. Mas você vai voltar cheio de paz. Você vai voltar cheio de gozo. Você vai voltar com uma alegria que você vai incendiar a tua vizinhança. No teu leito de paralítico. Aí mesmo. Entendeu, irmão? Porque Jesus não é curandeiro. Então ele diz, para que vocês saibam. Em outras palavras, ele vai executar a cura física, que é deixar eles assombrados, não é? Para que eles soubessem o que Jesus queria que eles soubessem. Que vai muito mais fundo do que curar um corpo de um paralítico. Mas vai curar a alma, o espírito, o coração desse paralítico. Trazendo ali harmonia com Deus, gozo, paz, descanso. E uma palavra, perdão. E tudo que perdão significa. Então, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, eu te ordeno, como nós falamos. Ele para um discurso aqui para eles e imediatamente segue o discurso em direção ao paralítico. E diz, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Duas prerrogativas divinas maravilhosas são cumpridas aqui. Duas que ele tem de modo absolutamente soberano. Ele, o Filho do Homem, é aquele único que pode perdoar pecados. E ele também é o único que pode restaurar plenamente vidas, físicas inclusive. Curar enfermidades, trazendo plena e absoluta restauração. Óbvio que sem usar recursos e métodos humanos. Seja remédios, sejam cirurgias, seja o que for. Essa capacidade ninguém tem. Somente ele tem. Duas prerrogativas. Então, meus irmãos, o único texto que eu vou citar, domingo pela manhã, para os que estiverem aqui, quando fizer a abertura, eu cito outros, mas eu não quero desrespeitar o nosso tempo. Vou citar um só e nós vamos terminar. Abra, por favor, 2 Coríntios 3. E domingo, então, pela manhã, prosseguimos. Alguns textos sobre capacitação. Apenas esse, para concluirmos por hoje. 2 Coríntios 3. O Senhor curar aquele paralítico, então, traz para ele habilitação, poder, capacitação. Recebereis poder ao descer sobre vós do Espírito Santo. 2 Coríntios 3, Paulo vai dizer assim, verso 2. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, estando já, presta atenção, manifestos como carta de Cristo. Paulo era um poeta também, né? Além de ser apóstolo, profeta, evangelista, era poeta também. Ele compara a igreja que ele fundou, ele era o pai espiritual deles, e ele compara essa igreja a uma carta. E ele diz, é uma carta que eu escrevi, mas olha o cuidado dele, quando ele diz eu escrevi, porque foi ele que pregou o evangelho para eles. Então ele vai dizer assim, vocês já estão manifestos como carta de Cristo, produzida, é a palavra que ele usou, produzida pelo nosso ministério. Graças a Deus, serviço dele. Mas, olha o cuidado dele, escrita, não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Não é bonito? Produzida pelo nosso ministério, porque de Deus nós somos cooperadores. Recebereis poder ao descer sobre vós do Espírito Santo. Graças ao Senhor. Quem seríamos nós para fazer qualquer coisa na igreja de Deus? Irmãos, nós podemos ter utilidade em qualquer esfera.
utilidade em grupos de filantropia, utilidades acadêmicas, utilidade em seminário, podemos ter utilidade em muitas esferas. Mas na igreja do Senhor, quanto a recursos naturais, nós somos absolutamente inúteis, se não houver em nós a unção do Espírito Santo. Porque é a Ele que foi confiada a edificação da igreja, e a homem nenhum. Então Paulo vai dizer, produzida pelo nosso ministério, mas escrita pelo Espírito do Deus vivente. Ele está dizendo, eu e o Espírito Santo. O Espírito Santo e eu somos cooperadores numa única obra. Eu zelo por vós com zelo de Deus. 2 Coríntios 11. Porque eu vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura para um só esposo, que é Cristo. Paulo e o Espírito Santo e Paulo. Graças a Deus. Então, terminando. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que, irmão, isso tem que ser escrito com letras fundas no nosso coração, todos nós, porque é uma aniquilação de qualquer presunção, de qualquer arrogância, de qualquer prepotência. Não que por nós mesmos sejamos capazes. Essa frase tem que ser escrita dentro de nós. Nem de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Nem preparação, somos muito preparados, conhecemos, temos experiência, temos eloquência, seja o que for. Como se partisse de nós. Pelo contrário, e outra aqui agora, linda frase, a nossa suficiência, habilitação, capacitação, é isso que está expresso na cura do paralítico, em figura, né? Vem de Deus, o qual Deus nos habilitou, capacitação, habilitou para sermos os servos, os ministros de uma nova aliança, e não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, meus irmãos, o princípio espiritual envolvido ali na cura do paralítico é esse. Eu gostaria de examinar com os irmãos outros textos, mas não quero extrapolar o tempo. Então vamos fazer isso objetivamente, mais 2 ou 3, no domingo pela manhã. E na quarta-feira que vem, se o Senhor permitir, nós seguiremos com o último passo. Nessa restauração e nessa adequação de vasos novos para então conterem um vinho novo. Tudo que nosso Senhor quer é nos encher de vinho novo, irmãos. E nós sequer imaginamos o que isso significa em plenitude. Porque nós vamos como que tomando de copo em copo, né? É gozo sem fim. É descanso, é vida, é paz, é testemunho, é segurança. Tudo que nós só encontramos no bom vinho, o Espírito Santo. Senhor, então continue tendo acesso aos nossos corações e nos ensinando. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por tua fidelidade, por teu amor, por tua misericórdia, porque o Senhor nos tem, nos comprou, aspergiu-nos com teu precioso sangue e fez habitar em nós o teu Santo Espírito. Mas, Senhor, te pedimos, adequa-nos, restaura-nos, equipa-nos, habilita-nos, capacita-nos. Queremos ser vasos adequados para um vinho novo, para que nossas vidas sejam realmente cheias do Espírito Santo e tudo o que isso implica. Por isso, Senhor, te pedimos que o Senhor obtenha por tua graça, junto conosco, acesso aos nossos corações, mais íntimo, mais profundo. Te suplicamos, Senhor, isso, confiados que esse é o teu interesse. Louvado seja teu nome. Amém.